Olá, bom dia litúrgico. Que neste bom dia litúrgico você possa, reconhecer cada vez mais Cristo em sua vida e lembrando, que negar a Cristo não é o maior dos males, mas reconhecer a Cristo, aceitar a Cristo e dar um mau testemunho deste Cristo, da sua fé, e isso pesa mais, sobre nós através da nossa ligação com Deus, tá bom? Porque às vezes a gente conhece algo e nega algo. Isso pesa mais do que não conhecer algo e negar algo, entendeu? E o bom dia litúrgico de hoje você vai encontrar ele no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 11 ao 26. Mas eu separei aqui em especial o versículo 13, tá bom? Ó, no versículo 13 ó, está escrito assim, ó. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Muitas vezes nós atribuímos, uma experiência com Deus através da intelectualidade a qual a pessoa conhece Jesus. Lembrando que a inteligência desse mundo aqui está levando muitos homens e mulheres, jovens, adolescentes, a se perderem de tanto terem aquilo que não necessariamente precisam, mas que faz parte, trocando isso por algo eterno, algo que nos torna rico na eternidade. E no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 35, 48, eu separei o verso 40 aqui, ó. E diziam, isto mostrou-lhes, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando, eles ainda estando transportados de alegria, perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Muitas vezes nós pedimos, um milagre, que se eu ver Deus na Eucaristia, gente, essa ignorância, ela não pesa tanto. A pessoa ainda não entendeu que a Santa Eucaristia é o Cristo dado ali no pão da vida, no pão vivo, na sua essência, na sua essência humana, divina, e a gente fica ainda muitas vezes julgando aqueles que ainda não têm essa experiência com Deus. Gente, o zelo que a igreja, que todo o presbitério aí, o clero tem com a Eucaristia, e isso é deles, de conhecimento deles teológico, de conhecimento deles de experiência de sacerdócio, zelar por ela. Temos também os nossos ministros, que são separados ali numa provisão determinada de tempo, para que eles zelem da Eucaristia. E sim, muitas vezes por falta de conhecimento nós deixamos de zelar na Eucaristia. Mas quando nós passamos a conhecer a totalidade, a divindade, a humanidade de Cristo que está na Eucaristia, pesa muito mais se eu não tiver zelo com ela. Às vezes nós atribuímos, aos judeus, ao povo lá, a Pilatos, a culpa da morte deles. Sim, fizeram parte da história. Era preciso, que ele fosse julgado, era preciso que ele fosse negado, era preciso que ele fosse crucificado, humilhado do jeito que foi, para que ele ressurgisse, diante de toda essa situação que nós, seres humanos, às vezes não suportamos, porque não temos esperança. A gente acha que a alegria plena é a vida, não é. O sofrimento faz parte também. E aí a gente acha que nós está passando por esse processo, é como se Deus não existisse. Não é bem assim que funcionam as coisas. Deus, ele existe em toda a sua essência. O que não pode deixar de existir é a nossa esperança, a fé que Deus nos livrará e nos dará um proveito maior sobre as situações em que vivemos na atualidade. Tá? Eu posso estar bem agora, amanhã posso não estar tão bem assim, mas enquanto me restar o fôlego, a voz, o entendimento de que Deus é a salvação, nós devemos falar. Tem um padre aí que ele tem um respirador aqui, uma tráqueo aqui, e ele não deixa, sempre ele procura falar de Deus, ele sempre procura, e hoje ele virou, vamos falar assim, um meme do bem, virou também
um exemplo de fé, um exemplo de esperança, de que dias melhores virão. Não importa se eu estou lá na cama, não importa onde eu estou, eu tenho que falar de Deus. Gente, o maior mal do mundo não é aquele que não acredita em Deus. O maior mal do mundo é aquele que conhece a Cristo e sabe quem é Cristo, mas nega Cristo, gente. Pedro negou ele 3 vezes, mas depois ele mesmo assim, a Jesus Cristo vendo a humanidade dele. É a nossa humanidade que nega Cristo. Mas quando nós temos fé naquilo que é divino, que sai fora da nossa realidade, ou seja, o sobrenatural toma conta da gente, significa que você teve uma experiência com Cristo. Isto é chamado querigma. Isso é chamado querigma. Catequese é o conhecimento. É a primeira vez que você começa a ouvir daquilo lá, daquele sentido. Isso é catequese. É ouvir pela primeira vez, é ter conhecimento pela primeira vez. Mas querigma é a experiência com aquilo que você já conhece e você passa a acreditar mais. A Igreja Santa Católica, né, os templos estão cheios de católicos que ainda negam a Cristo, né, buscam porque tem o sacramento, mas quando eles passam a ter esse querigma, essa experiência, porque já tiveram a primeira catequese, né, buscam a ter essa experiência com Cristo, uma experiência pessoal, individual. Os apóstolos, cada um tiver sua experiência individual e pessoal com Cristo. Tomé tocou, Pedro negou, mas depois, né, teve aquela experiência, né, aquele querigma com Cristo, né, e isso transformou a vida de todos eles. Por isso que a nossa Santa Igreja Católica, ela tem, né, como base, fundamento ali também, a sucessão apostólica. Sem a sucessão apostólica, o nosso testemunho é vazio. Lembrando também que tem religiões aí, religiões que tratam Cristo como um espírito. E Jesus Cristo deixa bem claro nesses 2 textos aqui que ele não é um espírito, porque um espírito não pode ser tocado. Um espírito não come, que nem ele comeu os peixes aqui que apresentaram para ele no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas deixa eu falar de novo aqui, a gente tem que estar sempre falando. Lucas 35, 48. Então ele provou que ele não é um espírito. Ele não é um espírito. Ele veio ao mundo, era necessário, desde o Antigo Testamento, né, que se falava, era necessário que ele viesse, passasse pelo que passou, para provar para a gente. Gente, Deus não precisa provar mais nada para a gente, ele já provou em Cristo. No Antigo Testamento se falava através do Espírito. No Novo Testamento, Deus se fez carne e habitou entre nós na presença do Filho Altíssimo, Amém? Bom dia litúrgico, Deus abençoe vocês, não percam a esperança. Se você ainda não reconhece a Cristo, se você ainda nega Cristo, se você é católico, entra na fila da Eucaristia, mas ainda não enxerga o Cristo vivo ali, a divindade dele na Eucaristia, não desista. Continue, vai lá, entre várias vezes, vá a todas as missas, até que um dia, né, o seu coração esteja aberto de dentro para fora. Porque se você não abrir o coração, Deus não é um intruso, Deus não é um ladrão. Ele é educado. E através do Espírito Santo você será convencido, né? E terá essa manifestação gloriosa de Deus dentro de você. Porque somos templos, né? Templos do Espírito Santo. Bom dia litúrgico, até mais. Ótima e abençoada semana para todos nós. Amém?